Que maravilha. Então, boa noite, galera. Mais uma aula aqui do curso A Mantiqueira para Jovens de Educação Financeira, Desenvolvimento Pessoal. E hoje é uma das aulas mais esperadas aí, até já perguntaram, né, quando vão aprender, começar a entender sobre Bitcoin. Então, hoje a gente está aqui com o Jeff, com o Marcelo, o Luiz, e a aula, o tema é exatamente esse, Bitcoin, a moeda forte. Então, vou passar aqui a bola para o Jeff e aí ele vai abrir o material e a gente vai dar uma revisada brevemente. O que rolou a aula passada e como é que está? Inclusive, os primeiros slides falam disso. Vai que é sua, Jeffito. E aí, deixa eu dar uma boa noite aqui para toda essa turma. Parabenizar vocês por estarem aqui mais uma semana, né, Pedro? Essa disciplina, essa resiliência, isso é muito importante no nosso desenvolvimento, isso vai ajudar a gente ao longo da vida. Então, eu já quero começar parabenizando vocês por isso. Muito bom, muito bom. Vamos aqui, deixa eu só achar aqui a tela que eu separei para apresentar, né? Que agora ela sumiu. Faz parte, faz parte. Ótimo. Isso que o Jeff falou, enquanto ele vai achando, é bem importante, viu, galera? Porque se vocês olharem no grupo, a gente teve, na verdade, quase 30 inscritos, né? E agora a gente deve ter 6, 7 alunos aqui, mais nós, né? 8 alunos. Então, já de vocês se comprometerem a fazer algo e estarem mantendo isso, muitas vezes pequenas atitudes fazem grande diferença na vida da gente. E uma delas é essa, vocês estarem afim, né, por iniciativa própria, por quererem, e estarem aqui junto conosco. Então, isso é muito bacana, parabéns de verdade. Não é só vamos elogiar para eles, não, é realmente mostrar que nós, como adultos, olhamos assim para vocês jovens e falamos, que bom, que bom. Para vocês terem uma ideia, meus 2 filhos fizeram o primeiro curso, Davi e Nina. Davi tem 15 e a Nina tem 13. O ano passado fizeram também todas as aulas, foi presencial aqui em Santo Antônio. E, enfim, acho que vem agregando muito para a vida deles e para a de vocês também, acredito eu. Maravilha, Jeff, já estamos contigo. Já estamos aí. Então, hoje esse é o nosso tema, né? A gente vai entender por que o Bitcoin é uma moeda forte, por que o Bitcoin é um bom dinheiro. E aí, para a gente falar disso, a gente vai relembrar alguns conceitos, né, que a gente viu na última aula. Então, a gente viu que dinheiro já foi muitas coisas. Quem lembra disso? Quem consegue dar exemplos aí para mim do que dinheiro já foi um dia? O que a gente usou como dinheiro? O dinheiro já foi pedras que pessoas achavam nos rios, mares e assim por diante. Também já foi grãos, também já foi tecidos. Exatamente. Pedras. Pedras, exatamente. Aí a gente tem desde pedras, né, desde os minerais e tudo. O que a gente aprende com isso? Como a gente olha aqui no slide e vê alguns exemplos. A gente tem que entender que a gente desenvolve ferramentas, né? O ser humano é capaz de desenvolver ferramentas. Nesse sentido, o dinheiro ele é uma tecnologia. E olha só que engraçado. Quem aqui já ouviu falar que nós éramos caçadores e coletores? Lá nos primórdios, os nossos antepassados. Quando nós éramos, né, caçadores e coletores, olha que engraçado. O nosso dinheiro era sementes, era gado, eram coisas que faziam sentido para aquela sociedade no tempo. Depois a gente se desenvolveu, a gente criou a metalurgia, e aí com a metalurgia a gente consegue extrair minerais do solo. Olha que curioso, aí o dinheiro passa a ser minerais através do ouro, da prata. Então a gente vai vendo que à medida que a gente evolui, o que acontece com o dinheiro, com a tecnologia do dinheiro? Ela também evolui. Então é isso que a gente tem que entender. E aí, hoje a gente está numa era digital. Então, o que a gente vai imaginar, né? Se quando a gente mexia com minerais, o dinheiro se torna um mineral precioso, como o ouro e a prata. Na era digital, o que o dinheiro vai vir se tornar? Digital. Exatamente. O dinheiro vem se tornar digital. E aí é nesse ponto, né, que nessa busca nossa,
que a gente encontra o Bitcoin e as tentativas também de governos de terem dinheiros digitais. Hoje o dinheiro que vocês usam, os pais de vocês usam, está lá no banco de forma digital. É um dado, é uma informação. Então é muito natural que essas coisas acontecem. Entender esse processo ele é muito importante. Entendeu? E aí, aqui o Bitcoin ele vai trazer uma coisa para a gente que é bem legal. Que agora você pode ser o próprio dono do dinheiro, um dinheiro sem dono, nenhum país controla, que ninguém pode imprimir. Ele é uma tecnologia que permite isso. Porque ao longo desse tempo todo, o que aconteceu com a gente? O que acontece quando um dinheiro, uma tecnologia pode ser manipulada? O governo manipula para pegar a maior parte. Exatamente. Ele pode criar dinheiro do nada, e aí a gente começa a ver, né, que bancos quebram, ficam insolventes. Fala, José Neto. Se todo mundo quisesse tirar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco podia falir, não é? Exatamente. O banco falha. Se todas as pessoas forem procurar, né, forem sacar seu dinheiro, ali, ó, vamos todo mundo sacar o dinheiro hoje. Não vai ter dinheiro para todo mundo. Por quê? Porque no dinheiro atual é possível manipulá-lo, é possível que o banco, governos, eles criem dinheiro assim, basicamente do nada, porque não tem custo. É só uma informação digital, é uma informação. Ele vai lá, escreve no livro razão deles lá, né? O livro contábil do Banco Central, ele vai lá, escreve e a gente tem que acreditar que aquilo ali tem valor. Uma promessa. Exatamente, é uma promessa. Diferente, como a Lana e vocês falaram, né? Tipo, as pessoas tinham que pegar uma pedra, tinha um trabalho de ir lá buscar a pedra. O ouro, tinha o trabalho de minerar o ouro. Então, o dinheiro atual, ele não está mais vinculado a esse esforço, a essa realidade. E aí, governos vão manipulando o dinheiro, esse dinheiro expande, né? Ele expande essa oferta, o dinheiro perde valor, e aí a gente tem, né, os ciclos, as crises, elas acontecem muito por causa dessa manipulação. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil... eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe quantas moedas já teve o Brasil? Quem sabe? Vamos Eu lá. acho que foram 9. Os valores ou os nomes? Por exemplo. Não, só o total. Não precisa falar uma por uma, não. Só falar. Quantas moedas vocês acham que o Brasil já teve? Eu dei uma pesquisada e foi em torno de 9 moedas. Eu ia chutar 10. Tirou 10, hein, Luiz? Acertou. Eu Né, ia Luiz? chutar bem mais. Não, foram 9 moedas. Eu ia chutar 10. Foram 9 moedas. Hoje a gente tem R$1. O que é isso? Em outra forma de dizer, o que aconteceu nisso? Se criou a moeda, se manipulou ela ao ponto dela perder o valor e precisar de uma nova. E aí você expande, manipula, até que essa moeda perde a confiança, ela desvaloriza. E aí já foram tentadas 9 moedas no Brasil, já foram implementadas. Esse processo já ocorreu 9 vezes. Fala, José Neto. Eu fiquei meio triste por causa que eu achei uma nota aqui em casa de 50 mil reais, alguma coisa assim. Mas daí eu fui pesquisar, era vintão só. Era o valor da nota, porque ela é escassa, que quase ninguém tem hoje, né? Não é nem o... Pedro, o que você quer comentar alguma coisa disso daí? Eu acho muito interessante isso, porque todo esse movimento é para a gente recordar, né? Porque nós vamos falar o quê? De uma moeda forte agora, né? E aí, então a gente está recordando quais são as fraquezas da moeda fiduciária ou fiat, como a gente falou, o real, o dólar. Então, uma delas, né, pessoal, é essa, que ela é ilimitada. O banco imprime o quanto quiser, isso precisa ficar bem claro. A segunda é que ela é centralizada, né? Então, ela é centralizada onde? Nos bancos centrais. Então, isso dá a oportunidade de uma manipulação, né? E a outra é que ela não é nada transparente. Nós não conseguimos, conforme agora muitos de vocês comentaram, nossa, que interessante foi entender que o banco ele não fica com todo o dinheiro, ele fica só com um pedacinho, mas ele fala que o meu dinheiro todo está lá. Então, não é transparente as informações. Eu acho que aí nós começamos a olhar,
ok, vemos os defeitos e agora a gente vai começar a entender por que o Bitcoin ele é forte, né, Jeff? Exatamente. E aí acontece no dia 31 de outubro, mais conhecido como Dia das Bruxas, né? Uma pessoa resolve fazer uma tentativa de reconectar o dinheiro com essas características que o Pedro falou, que ele seja difícil de produzir, que ele seja verificável e que ele não seja centralizado. E aí, em 2009, depois de uma crise terrível que o mundo passou, surge, né, tem ali minerado o primeiro bloco do Bitcoin. E é assim que ele surge, resolvendo exatamente esses pontos, em que agora a gente tem um dinheiro transparente, público para quem queira usar, que ele, acima de tudo, ele não possa ser manipulado por ninguém. Vamos lá. E aí existe uma tecnologia que ajuda, que permite que isso aconteça. Lembra que eu falei em algum momento, né, que o banco vai lá, cria dinheiro, ele vai lá e registra, né, essas movimentações, o quanto tem ali para cada um? A gente chama isso de livro razão. E o Bitcoin tem o seu livro razão. Ele é conhecido como blockchain. E é isso aqui, o que ele faz? Diferente do Banco Central ou do seu banco, que a gente não sabe o que está acontecendo lá, o livro razão do Bitcoin, ele é transparente, ele é público para qualquer um, a gente pode ir lá e verificar. E isso faz total diferença, porque qualquer um audita, qualquer um verifica se o que você está fazendo é verdade, se o que está lá para todas as pessoas, isso cria consenso. E qual é o legal disso? Como está público para todo mundo, a gente não precisa de um intermediário para dizer para a gente o que é verdade. Ali a gente sabe tudo o que acontece nos sistemas. Por exemplo, hoje é impossível a gente saber quantas notas de R$100 o Banco Central imprimiu. Quantas notas de R$100 estão circulando. A gente não sabe, não tem como saber isso. E nesse livro Razão Público, a gente consegue verificar exatamente se isso continua escasso, se nada foi usado 2 vezes, se nada foi manipulado. Essa transparência isso é que traz honestidade ao Bitcoin. Ficou claro para vocês a diferença entre uma coisa e outra? Ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagina o professor de vocês na sala de aula. Ele tem lá o diário dele. E lá no diário tem todas as notas de todo mundo. E aí, digamos que o José Pedro ele vai lá escondido e altera a nota dele para cima. Ninguém percebe, o professor não percebe, nenhum aluno sabe, então ele manipulou aquele livro, ele manipulou aquela informação e ele se beneficiou por isso. Não estou achando que você faz isso não, tá, José? Eu não faço isso, não. É só para exemplo. É só para exemplo. Agora imagine se o professor publica a nota no quadro, todos copiam. Se alguém manipular aquela nota, é só o José perguntar assim, vê se essa nota aqui está batendo com o que você copiou, com o que você copiou, com o que o outro copiou. Aí todo mundo consegue ver o que de fato foi publicado e ver se alguém alterou ou não. E é assim que a gente descobre as coisas no Bitcoin. Deu para entender? Porque a informação é pública. Tá? É assim que a transparência do Bitcoin acontece. E aí eu faço uma pergunta assim bem breve. Vocês preferem viver num mundo onde as informações estão sempre claras para todo mundo olhar, para todo mundo verificar, ou em um mundo onde a gente não consegue saber se aquilo que está acontecendo é verdade e sempre gera uma dúvida e uma falta de crença, de confiança? Fala, Pedro. Eu prefiro num mundo que todo mundo sabe, consegue verificar e consultar se aquilo lá é real ou não. Eu também. As evidências são nítidas. Isso, Eu também. exatamente. O que a gente consegue começar a ver é que Bitcoin não é somente a moeda digital que vai ser utilizada cada vez mais, uma reserva de valor, ela tem mensagens de condutas de como a gente pode ser uma pessoa melhor. Porque a gente prefere
que o mundo seja transparente. Opa, legal. Então já é uma informação que a gente começa a assimilar. Ô, Jeff, eu acho interessante só voltar, só para passar as outras duas mensagens, porque você falou bastante sobre a blockchain, né? O ambiente, o livro Razão. Sim, sim. E um dos pontos também muito importantes, e é a base do Bitcoin, imagina só que quando a gente usa o nosso cartão, a gente vai pagar algo, né? Que seja cartão de débito, de crédito, tem uma maquininha e tem um banco ou uma empresa intermediando. Vocês entendem essa palavra? Intermediar é assim, em vez de eu mandar uma mensagem direto para o Jeff, tem que passar por alguém. Certo? Então, quando ela intermedia, claro, ela é uma empresa, ela é um banco, ela ganha um pedacinho. A ideia dela é essa, né? Eu vou intermediar, Exato. eu presto um serviço. No Bitcoin, quando a gente chega num estágio de um conhecimento que é um pouquinho mais para frente, que vocês vão aprender, quando eu faço uma transação, eu envio um dinheiro para o Jeff, não precisa ter mais ninguém interferindo. A gente cria agora um pagamento que é chamado peer-to-peer, ou ponto a ponto. A gente cria o que com isso? A liberdade. Né? Nós estamos livres para poder pagar e receber sem precisar de alguém que vai pegar um pedacinho. Isso é legal ou é muito top, galera? Dá palminha aí no chat. Aí Sim, isso é legal. Então, acho que é isso, né, Jeff? E a questão da Muito escassez, acho que é um dos pontos principais, né, Jeff, também. O que você fala? Exatamente. E aí o dinheiro volta a ser como ele sempre foi na nossa história. Essa transação, essa troca que fez, somente os pares da transação sabem. E isso cabe a eles, pertence a eles. Não tem uma terceira pessoa sabendo exatamente tudo o que você faz com as suas escolhas, com as suas trocas. Eu não quero que todas as pessoas, que uma outra pessoa saiba das escolhas que eu faço na minha vida. Isso é muito importante, né? A gente não conta tudo para todo mundo nesse sentido. Então, isso é muito importante para as nossas liberdades. E eu vejo que o terceiro ponto é esse, né, da escassez, para vocês entenderem. Só vão existir 21 milhões de Bitcoin. Não vai existir mais do que isso. Então, a gente está vendo um ativo, ou uma moeda, ou um protocolo, como a gente também fala, que ele é escasso. Se algo é escasso, qual que é a tendência se mais pessoas querem? Quem gostaria de responder? Só tem valor 21 aumenta. milhões. Melhorar. O valor Melhorar, o valor aumentar. Exatamente. Então, já começa a trazer essa questão dessa força da gente acreditar que, opa, agora eu sei, tem um limite essa moeda. E isso é muito bom para a gente, né, Jeff? Exatamente. Dinheiro, ele precisa, né? Lembra que a gente falou das características do dinheiro? Ele precisa também ser escasso. A gente vai ver isso mais na frente, a gente vai voltar nesse ponto que vão ser lá os fundamentos que fazem esse dinheiro ser muito É forte. que nem, Tá? por, Fala, José. é que nem, por exemplo, um quadro, assim, é escasso. Só tem um. Por isso que ele é super valorizado. Sim. Ninguém fez o álbum da Copa? Ninguém fez o álbum da Copa, que tinha a cartinha brilhante? Que é difícil de tipo tirar. carta de Pokémon também. Tem umas que também é muito difícil de achar. Tem uma. Daí fica bem caro. Foi o que falou na última aula. Cada vez que algo vai ficando mais difícil de ser achado, vai ganhando maior valor. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E outra coisa que é muito importante para a gente entender que, assim, não é que o Bitcoin surgiu ali em 2009 do nada. Não é assim. Não é assim. Lembra que a gente falou, né, que à medida que a gente avança, que a gente desenvolve tecnologias, o dinheiro ele também acaba tendo as características que saem do nosso aprendizado como civilização. Então, com o Bitcoin não foi diferente. E aí é muito engraçado, né? Que a internet, ela nasce ali nos anos 80. Em 83 nasce a internet, fruto de pesquisas de matemático de anos antes. Isso é muito importante, a gente começar a entender que o resultado do Bitcoin ele não é um acaso. Ele é a própria evolução nossa. E lembra que eu te falei que nós, como seres humanos, a gente sempre busca o melhor dinheiro com o que a gente tem de informação? Então, o Bitcoin ele também é resultado disso.
E aí, em 1980, né, surge a internet, né, um protocolo de comunicação. Isso na década de 80. Na década de 90, 10 anos depois, surge um grupo de pessoas que ficaram conhecidas como cypherpunks. Essas pessoas eram criptógrafos, engenheiros de informática, matemáticos, pessoas que viviam com esse mundo de tecnologia, desenvolviam computadores, ferramentas. E quando a internet surge e que a gente começa a desenvolver as primeiras ferramentas de fazer mensagens, né, digitais, quando a gente começa a ter os primeiros e-mails, eles fazem uma pergunta muito importante. Já que isso está na internet e tem alguém intermediando, muitas das vezes, essas informações, quem está lendo tudo isso? Como que eu vou ter privacidade sobre o que eu falo nesse mundo digital que nós estamos construindo? Então é esse grupo de pessoas que começa a olhar para a internet e fala, isso aqui precisa, né, de privacidade. E aí tem essa frase aqui que é muito famosa, que é um dos mais famosos cypherpunks, que é o que ele vira e fala, né, que privacidade ela é necessária para uma sociedade aberta na era digital, né? E, obviamente, a gente começa a chegar nas tentativas de dinheiro eletrônico, né? Lembra que agora a gente tem um mundo digital e, obviamente, o dinheiro começa a ser digital. E lá ainda, em 1983, começam as primeiras tentativas de dinheiro digital, Então, a primeira tentativa foi com um cara chamado David Shaw. Ele criou um dinheiro chamado eCash. Só que aí é o seguinte, ele tinha um problema. Ele era digital, ele até tinha privacidade, só que ele tinha um ponto de falha. Ele era centralizado. E se algo é centralizado, né, o que acontece? Essa pessoa que centraliza as informações pode vir a manipular, ou alguém pode chegar lá e desligar a tomada, caso não queira. E aí, mais na frente, tempos depois, surgiu o B-Money, com um cara chamado Wei Dai. E aí a gente já tinha ali, né, matemática aplicado a esse dinheiro na criação dele. Só que era o seguinte, nesse sistema, o que seria verdade? Quem determinaria que aquela informação era verdade? Não tinha um consenso do que era verdade. E aí essa tentativa falha porque não se tinha consenso. Meio que cada um tinha uma história do que estava acontecendo ali. Cada um tinha uma opinião. Exatamente, você não fechava a ideia, ó, isso aqui foi o que falaram e beleza, isso aqui é o que vai valer para todo mundo. Então, isso gerava problemas. E aí, nesse mesmo período, um cara chamado Nick Szabo, e que é muito engraçado, depois, numa outra aula, a gente pode voltar a falar dele, esse cara é muito importante para o Bitcoin, né? Muitas das ideias que ele escreveu, elas influenciaram o Bitcoin, ela está presente no Bitcoin. Em 98, a gente está em ano de Copa do Mundo, né? Foi quando o Brasil perdeu a Copa para a França lá com o Ronaldo. Ele consegue criar um dinheiro que ele era escasso digitalmente, mas ele falhava, quer dizer, ele tentou fazer escassez digital, mas ele sofria o problema, né? Que como um arquivo, como uma música, como uma foto, você pode replicar ela infinitamente. E aí você esbarrava nesse ponto, na escassez. Você conseguia gastar aquilo 2 vezes. E isso, com dinheiro, não tem como um dinheiro funcionar assim. Exatamente. E aí, uma outra pessoa, chamada Adam Beck, ele criou um sistemazinho para que fizesse com que as coisas na internet tivessem o mínimo de custo para as pessoas não ficar spamando. Todo mundo já usou chat aí, já sabe que quem fica spamando lá, flodando o chat é chato pra caramba, né? E aí ele implica um custozinho mínimo ali e ele chama isso de prova de trabalho, que evita exatamente esse spam. Esse sistema que ele cria vai permitir lá na frente ser uma peça fundamental no Bitcoin. Que aí a gente chega na receita de Satoshi.
que é uma criptografia, como aconteceu lá no eCash, tem a criação matemática influenciada do B-Money, teve todas as ideias que o Nick Szabo desenvolveu no BitGold, e agora a gente tem o que nós chamamos de prova de trabalho. Para fazer tudo isso, isso vai custar energia. E essa energia é o que conecta o Bitcoin à nossa realidade física. Pedro, quer comentar alguma coisa aí? Não, eu acho legal trazer para o pessoal, às vezes eles não escutaram falar o que é a criptografia, né? Qual a importância, o que é a criptografia e como que ela é importante para tudo isso, Jeff. Vamos fazer uma pergunta para eles, né? O que é criptografia? O que vocês entendem como criptografia? Tenho curiosidade de ouvir vocês. Alguém sabe alguma coisa sobre o que é a criptografia e qual a importância dela? Fala, Pedro. Na minha opinião, é uma proteção de dados que passam de um destinatário a um remetente. Alguma coisa, uma informação que tem que ser protegida para nenhuma não ser, vamos dizer, vazada ao público. Exato, é bem isso aí, o resultado é esse. Isso mesmo que o Pedro está falando. Também tem muita gente, hoje em dia, o mercado da cibersegurança está aumentando, porque as empresas estão cada vez mais querendo proteger e não ter os dados vazados. Uhum. E aí a gente pode falar que criptografia ela é muito antiga, porque ela nada mais é do que a gente sempre fez ao longo da história, que é cifrar coisas, né? Codificar. Isso, porque grafia é o sinônimo de escrever algo, de documentar algo. Então, era Exato. documentar. É igual a língua do P. Se você falar na língua do P, eu não vou entender nada, porque ela está codificada para ser daquele maneira e pessoas que não conhecem a língua do P não vão entender aquilo. Sim, é algo. É uma grafia, a própria palavra já diz, ela é uma grafia. A grafia é você documentar algo e codificar. Exatamente. E aí, quando você codifica isso, você preserva aquela informação só para quem tem as chaves para descriptografar aquilo tem acesso à informação real. Então, e aí lembra o que a gente falou? O que os cypherpunks estavam preocupados? Quem é que está lendo as minhas mensagens? Quem é que está vendo o que eu estou fazendo? Então, eu preciso codificar isso aqui para que as pessoas, né, não interfiram na minha vida, não leiam as minhas mensagens particulares. E isso é muito importante para o dinheiro. E aí, essa tecnologia, né, a criptografia, ela é usada para preservar, né, a informação só para quem tem o direito e as chaves que, né, vão descriptografar aquilo, essa informação. E é assim que funciona, né, o Bitcoin e muitas dessas tentativas aqui. Luiz, alguma coisa nesse ponto? Que eu sei que é uma coisa que tu gosta também. Não, cara, essa história aí, eu acho que é importante salientar, porque tem muita gente que fala que o Bitcoin é a primeira criptomoeda, mas na verdade existiram outros predecessores aí, né, que não deram certo. Então, assim, de fato, o Bitcoin foi a primeira que deu certo, né, mas existiram várias outras tentativas que, inclusive, foram importantes porque a gente, né, nunca faz nada sozinho, a gente se baseia em alguém, né, a gente aprende com alguém e a gente usa desses conhecimentos para construir outras coisas. Então, querendo ou não são competidores, foram... é o histórico mesmo, né? História. Foi necessário existir para poder existir o Bitcoin também. Tentativa e erro. A gente foi tentando, foi errando, foi aprendendo aonde falhamos e a gente tenta de novo, tenta melhor, falha de novo e tenta mais uma vez. O que volta para aquele ponto que a gente falou. A gente tem que ter resiliência, a gente não pode parar de tentar. Aí chega o Bitcoin, que é a primeira vez em que isso dá certo. Oi, Emily. E é por isso que precisa ter a dupla coincidência, né, de vontades e desejos, por isso que existem outras moedas além do Bitcoin, né? Sim, mas aí ela vai implicar naquela questão de um dinheiro forte e por que uma moeda ela tende a se apreciar mais ou menos do que outra. E aí a gente vai passar por todas essas características que a gente falou. Transparência,
escassez. Isso é muito importante. E nenhuma moeda preserva melhor as características de segurança, tá? E escassez como o Bitcoin. É por isso que ele é um pouquinho distinto de outras tentativas depois dele. Tá? Posso usar uma pergunta? Igual, a gente Uhum. acabou de ver sobre a criptografia e o Luiz comentou sobre que falam que o Bitcoin é a primeira criptomoeda. Mas o que quer dizer a palavra cripto no mundo da economia digital? Ah, legal, legal. É uma maneira... Porque é o seguinte... lembra que moedas já foram... Lembra que a gente falou? Elas já foram sementes, sal, que até vem a palavra salário, e aí a gente tem as moedas cunhadas em minérios. Então, é a moeda que ela emerge da criptografia. Aí você junta os dois termos. Criptomoeda. É uma moeda que ela nasce, né, da criptografia, da matemática, Entendi. e não da geologia. Lembra dos minerais? Entendi. Então, é por isso que a gente junta. Aí, toda moeda que ela envolve, né, criptografia, nasce nesse ambiente descentralizado, é adjetivado como criptoativo ou criptomoeda. Porém, aqui tem uma coisa muito importante. Lembra que foram muitas tentativas e erros, e o Bitcoin ele é o primeiro a funcionar, a dar certo. Uhum. E aí, a gente tem que ressaltar um ponto muito importante aqui. Ao longo de tudo que a gente falou, e foi a pergunta do slide anterior, e quando alguém manipula essa tecnologia? Esse é o problema do dinheiro. O ser humano ele tem um desejo natural de manipular o dinheiro em benefício próprio. E lembre-se que a gente já falou algumas vezes, o Bitcoin ele é transparente e por isso ele não é manipulável, não tem como as pessoas fraudarem e usar isso para o seu interesse próprio em detrimento dos outros participantes dessa economia, dessa rede. E neste ponto, o Bitcoin ele é singular em relação, inclusive, a qualquer outra criptomoeda. Ele é muito distinto. Sim. Porque aí, o que acontece? O ser humano ele quer imprimir dinheiro. E aí todo mundo quer fazer a sua própria criptomoeda. Você entende o problema que isso pode vir a ser? E ele Sim. manipula essa moeda para o seu interesse próprio. E neste sentido, o Bitcoin é distinto de qualquer outra. Ô Luiz, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Sim, eu ia falar sobre essa questão a Alana perguntou sobre o que significa cripto, né? Cripto é esconder, cripto é ocultar, e criptografia vem daí da questão de você conseguir ocultar uma informação para ela ser transmitida, que já foi comentado hoje aí mais cedo. Então, isso foi uma tecnologia de guerra inventado, se eu não me engano, assim, foi muito antes, já lá com a cifra de César, que era uma roda, etc. Não sei se já foi falado em aulas anteriores. Não. É uma roda que você conseguia fazer uma codificação, esconder essa informação para um cavaleiro, conseguir lá pelo deserto, entregar essa mensagem sem ser modificada até o outro ponto ou sem ser lida. Mas apesar de ser uma criptomoeda, o Bitcoin ele é 100% transparente. Então, assim, ele vem do nome realmente do que o Jeff falou, ele vem do nome da criptografia que faz parte do protocolo, né? Do seu protocolo, da sua história, mas em si, ele é seguro justamente porque ele é transparente, não porque ele é oculto, como acontece com o banco, né? Que, na verdade, a gente não sabe, ninguém sabe quanto que eu tenho na conta, ou que quanto alguém tem na conta, quando a pessoa tem na conta, ninguém sabe quanto o vizinho tem na conta. Mas no Bitcoin isso não, todo mundo sabe quanto todo mundo tem, você só não sabe quem é quem. Quem é? Tá tudo lá, mas quem é? O que é de quem? Quem está na roda tem acesso ao que a outra pessoa tem. Só Sim. sabe quem é. Só um complementar. número. Eu acho que nós vamos ver numa aula mais avançada, mas é o quê? A diferença de transparência, vocês entendem a palavra anonimato? Anonimato é assim, não precisa ser revelado quem é, só que é transparente para todos verem o que está acontecendo. Né? Então, essa é uma das características importantes, esse anonimato, eu consigo ter essa segurança, mas ao mesmo tempo eu consigo verificar o que está acontecendo nesse mundo, né?
É Exatamente. que nem você pegar, tipo, se você tá com a foto, tá escrito no seu perfil aí Bitcoin Amantikir, eu sei que você é o Pedro, porque eu te conheço, mas se eu não te conhecesse, aparecesse aqui e não tem o seu nome aqui, eu ia ver uma pessoa ali, eu ia saber que é uma pessoa, mas qual é o nome dela, quem ela é, e você, Boa. apesar de estar Mas é. vendo, você não consegue saber, né? Vamos lá, Jeff, toca aí, meu filho, para a próxima, que acho que é perguntas. Essa daqui, galera, ó, o que a gente vai fazer? Vocês viram que a gente está fazendo a gincana, o desafio Amantikir, né? Para ver como é que vocês estão se desempenhando e para recompensar vocês também pelo esforço. Lembra, recompensa, esforço, essa é a ideia. Vocês vão fazer esses exercícios depois, tá? E vocês vão ler e com base, quem está assistindo a gente pela gravação, assiste e faz o exercício e depois, durante a semana, a gente vai falar disso. Pode passar então, Jeff. Beleza. Avançando aqui. Agora a gente vai começar, né, a lidar com o que é uma moeda forte na era digital. Lembra lá que a gente falou que o dinheiro tem que ter características? Quem lembra disso? Quem aqui lembra as 5 características de um dinheiro forte? Tem que ser escasso. Uma. Tem que ter dupla coincidência das duas pessoas conseguir. Não, isso é o que o dinheiro resolve. Não é a característica dele, é o que ele resolve. A transparência. Sim, é verificável, tem que ser fácil de verificar, transparência. Ok. Vou ajudar vocês. Então, ele tem que ser, né, fácil de verificar, ele tem que ser escasso, ele tem que ser portável, ele tem que ser divisível e ele tem que ser fungível, né? As unidades têm que valer a mesma coisa entre elas. Tanto que você falou que antigamente era uma pedra enorme, pesada. Exato, era difícil de transportar. E aí, o dinheiro digital, ele vai começar a trazer características muito boas para a gente, que é o seguinte, ele consegue ser descentralizado. Um dia não, o ouro está até hoje espalhado aí na natureza para a gente extrair, para a humanidade extrair. O Bitcoin, ele opera de maneira descentralizada porque não tem um servidor central. São vários computadores pelo mundo guardando aquela informação, aquele livro-razão que a gente falou mais cedo, todos com a mesma cópia. E aí a gente consegue verificar, né, um computador perguntando para o outro, isso aí tá certo, a Lana fez isso, o José fez aquilo, o Luiz fez aquilo outro, e todo mundo, sim, eu vi aqui, ele fez. Está publicado, não com o nome dele, mas a gente sabe que coisas aconteceram ali, todos verificam. E essa descentralização, né, esse livro-razão, né, está em vários lugares do mundo, sincronizados, apontando para a mesma verdade. Então é o seguinte, não tem como assim, um político não gostou do Bitcoin e falar, manda fechar aquela empresa. Não tem como fazer isso. Manda pararem de fazer isso. Não tem como, porque são cerca de 70 mil computadores no mundo, a gente não sabe onde, um está aqui na minha casa, outro está na casa de outra pessoa, e assim pelo mundo afora. Então, se você desligar um, existe todos os outros. E é por isso que ele é descentralizado. A transparência, a gente já falou em outros momentos, e a gente falou do limite de 21 milhões, e que não tem como acontecer o gasto duplo. Tá? Travou só para o Pedro, para o José? Sim, ou todo mundo tá normal. Aqui tá normal. A gente chega lá. Aqui tá normal. E aí, o que E acontece? também. Nós vimos que um dinheiro que pode ser manipulado, que as pessoas, né, que governos, bancos podem imprimir mais, eles inflam. Um dinheiro que não infla, ele gera um efeito oposto, que a gente chama de deflação, em que ele deixa de perder, né, poder de compra, e por ele ser escasso, ele ganha poder de compra. Agora eu, com menos dinheiro, compro mais coisas. E aí a gente fala que isso é um dinheiro deflacionário. É o contrário de inflação, né? É o contrário de inflação. Boa. Outra coisa muito importante, lembra que o dinheiro está lá no banco, e quando eu quero fazer uma transação, eu estou pedindo para o banco mandar de mim para outra pessoa? Paga o Marcelo lá para mim, por favor. Em outras palavras, eu estou falando isso. Então,
a propriedade é minha no nome, mas na hora de executar eu tenho que pedir permissão a alguém. Então isso não é propriedade real. No Bitcoin, a propriedade é minha. Eu decido, eu assino, ó, estou mandando isso e cabe somente a mim e quem vai receber. Mas ninguém, sem a necessidade de permissão. O que faz com que agora a propriedade e o controle disso estejam totalmente comigo. E aí isso é propriedade real. Deu para pegar bem a diferença? Marcelo, quer comentar alguma coisa nesse ponto aqui, Marcelo? Não, tranquilo. Pedrão? Dúvida. Então a gente viu aí, né, que o Bitcoin ele é descentralizado, que ele não está em um único lugar, está espalhado pelo mundo em milhares de computadores, é verificável por qualquer um, ele é escasso, e essa escassez ela gera deflação, ou em outras palavras, né, ele ganha valor porque ele é escasso, e aí com menos a gente compra mais coisas, e ele é uma propriedade a quem tem as chaves, ao portador. Vamos aqui, seguindo. Vamos lá, descentralização, ó, dinheiro sem dono. Não tem um banco central, não tem CEO, não tem nada disso. Aí aqui do lado a gente vê o segundo ponto. Deixa eu chegar aqui para o lado. Transparente. Lembra lá, diferente da reserva fracionária dos bancos que a gente comentou? No Bitcoin tudo é público. A gente sabe que não estão fazendo reserva fracionária no Bitcoin, porque o próprio sisteminha calcula o quanto tem ali as 21 milhões de moedas que serão emitidas. Não tem sigilo de 100 anos também, né? Não tem sigilo de 100 anos. E aí entra naquele lance que a gente falou, né, que tem uma, que a gente chama, né, de uma espécie de anonimidade. A gente sabe que algo foi de A para B, mas você não sabe quem é. Somente A e B sabe que foi transacionado entre eles, né? Sabe quem são. Aqui a gente vai ver as outras características, né, que a gente falou antes. A oferta fixa, que ela é protegida, né, por cálculos matemáticos. É impossível imprimir trilhões. Só para quem lembra, Luiz, você lembra a quantidade de dólares que foram impressos nos últimos 20 anos, mais ou menos? Tipo, mais da metade dos dólares foram impressos em um espaço só de 20 anos. O dólar tem 200 anos. Não sei dizer, mas eu sei que na pandemia que a impressão de reais, ela dobrou a quantidade de dinheiro que tinha de reais desde que ele foi criado. Nos últimos anos ele dobrou. Eu ia comentar isso. Realmente tem um fator muito agravante a pandemia nesse sentido, né? Porque imagina vocês, galera, que nós paramos de consumir o quanto a gente consumia antes. Lojas tiveram que fechar. Pessoas tinham empregos que dependiam de pessoas presentes. E o governo pensou, nós vamos fazer com que o sistema continue funcionando, então nós vamos imprimir e injetar. A palavra injetar quer dizer, nós vamos colocar, nós vamos dar dinheiro para que o sistema siga funcionando. Se existia uma quantidade de dinheiro impressa e agora essa quantidade, vamos supor, dobra. Vocês perceberam que na pandemia as coisas começaram depois a inflação ficar ainda mais forte? Ou seja, mais dinheiro no mercado, o que acontece com esse dinheiro? Ele fica mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Então, esse é um dos pontos, né? Pode falar aí, Daniel, Pedro. Fala, Daniel. Esses 21 milhões de limite vai ser para sempre ou até uma determinada época? Para sempre. Só sempre. Uhum. Isso sem mencionar os bitcoins que foram perdidos, que estão entre 3 milhões e 3.500, né, Jeff? Não, aproximadamente isso. As estimativas ficam em torno de 4 milhões aí, o que é mais escasso ainda. Eu ainda nem diria para sempre, mas eu diria assim, porque só vai mudar se todo mundo concordar. Ou seja, existe essa possibilidade, mas daí vai ser a vontade de todo mundo, não vai ter alguém que vai ter que ficar para trás, entendeu? Pedro, quer falar brevemente? Sim, de acordo com o que você tinha falado, quando o dinheiro sobe, de uma forma ou de outra, o valor das coisas também sobe. Aí, com isso, o dinheiro meio que fica valendo da mesma coisa. Ou então fica até mais fraco, como você tinha dito.
Porque o dinheiro esse é o sobe. pensamento. Não é que exatamente as coisas subiram somente, é muito mais relacionado ao dinheiro perdeu força. Ele perdeu força para a gente comprar, ele perdeu força para o cara lá atrás que está recebendo também dentro da cadeia de produção. Então, mas é mais ou menos isso. E quando a gente tem algo que até 2140 ele vai ser minerado, e aí não vamos falar muito para vocês ficarem pensando, nossa, minerado 2140, mas vai chegar um momento que não dá mais para produzir ou para ter bitcoins novos. Então, é o quê? É escasso, é limitado, e agora fica mais difícil de encontrar, né? Essa escassez promove com que ele se valorize, com que ele tenha mais valor em si, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Falaram que na pandemia foi onde aumentou a impressão de notas aqui no Brasil. Beleza. Mas na pandemia não foi onde teve o aumento da moeda digital? Não, teve por N fatores. O que a gente teve foi o uso ou a busca da moeda digital. Agora, cara, sua pergunta foi perfeita e oportuna por causa do seguinte. Lembra o que eu venho falando desde a primeira aula? Que nós, seres humanos, nós sempre buscamos o melhor dinheiro. O que acontece? Tem um dinheiro que estão imprimindo à vontade. Quem imprime tem a vantagem de usar ele primeiro do que eu, que ainda não recebi. Aí ele vai lá, compra, aumenta a oferta de dinheiro. Essa oferta, os bens que a gente produz, o dinheiro deveria representar os nossos bens, os nossos trabalhos. Eu tenho uma caneta e um dinheiro. Então, esse dinheiro representa a caneta, né? Um dinheiro para uma caneta. E aí eu vou lá e imprimo 2 dinheiros. Isso aqui são todos os bens do mundo estão representados na caneta. Então, agora, né, a caneta passa a valer 2 dinheiros, 5 dinheiros. À medida que vai imprimindo, vai aumentando o preço. Entendi. É o que aconteceu. E isso tem um efeito muito terrível, né? Que a inflação vai tirando, né, o poder de compra de quem recebe esse dinheiro criado do nada por último. Essa pessoa é prejudicada. E quem é prejudicado nisso? O governo imprime dinheiro, ele paga suas próprias contas primeiro, empresta para bancos, empresta para a BNDES, o que a gente chama de amigos do reis, e lá, por último, eu só pago no meu trabalho. Quando esse dinheiro chega para mim, essas pessoas já compraram tudo que elas tinham que comprar e agora elas me vendem mais caro pela própria inflação que eles criaram. Isso é um problema. E aí, por que se popularizou ali? Opa, existe um dinheiro aqui em que não pode ser manipulado, em que a sua oferta não pode ser inflada, ele tem limite, ele é propriedade ao portador. E aí o que acontece? Quando esse problema surge, automaticamente as pessoas procuram a melhor alternativa. Sim. Bitcoin, criptoativos, né? Dinheiro ao portador, dinheiro que não pode ser inflado. Então, o que a gente poderia dizer, Alana, é que ele ganhou a necessidade, ficou mais claro para as pessoas a necessidade de ter um bom dinheiro. E nesse sentido é como se ele se popularizasse mais diante do problema. Ficou mais visível. Não, é dor. Nesse sentido é dor. Está acontecendo um problema que a gente precisa resolver. Como é que eu resolvo o problema de um dinheiro que se imprime trilhões o tempo todo? Usar um dinheiro que não se imprime trilhões. Bitcoin. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, você hoje está lembrando de tomar um remédio de dor de cabeça? Não. Porque você não tá com dor de cabeça, você não tem essa dor. Se você estivesse com dor de cabeça, o que você olha? Eu preciso de um remédio para esse problema. É isso. Sim, é a necessidade. É a necessidade. Boa. Daniel, você quer falar rapidinho? Qual é a melhor moeda de todas? É o Bitcoin ou tem outra melhor? Pedro, essa eu vou deixar para você. A melhor moeda de todas é o Bitcoin. Ela é a moeda que vem não somente trazer segurança, valorizar a nossa energia, o nosso tempo, mas também ela vem unir as pessoas, porque o Bitcoin ele é aceitável no mundo inteiro e traz valores de pessoas melhores, de intenções melhores.
Vou ficar na resposta por aqui, que o tempo está começando a ficar meio curto. Jeff, manda bala, filho. Passa aí para nós ver. Vamos lá. E aí, ó, lembra que o dinheiro que a gente trabalha por um dinheiro, se ele perde valor, o trabalho que eu me dediquei, que eu fui pago por aquilo, ele foi desperdiçado, porque ele não reteve o valor que eu coloquei lá, pelo qual eu fui pago. Então eu quero ter um dinheiro, né, que ele possa vir se valorizar com o tempo. Vamos lá, vamos aqui para o próximo. Ó, Isso aqui vai ficar para dever de casa, como o Pedro havia só uma combinado só, com só uma vocês. para todo mundo, uma pergunta só, Jeff. Ó, pessoal, Boa. essa aqui. No banco, você confia no gerente. No Bitcoin, você verifica o código. Qual delas é mais seguro? O código. Só bate palminha aí quem acha que é o banco para saber se vocês estão bem afiados. Agora bate palminha quem acha que é o Bitcoin para saber se é isso mesmo. Então, essa é a ideia. E as outras perguntas vai ficar realmente para vocês fazerem e a gente fazer aquele joguinho durante a semana. Manda bala, mano. Vamos lá. Então, como que dinheiro, né? Como é que o dinheiro, e isso volta à pergunta que a Lana fez, né? Como é que um dinheiro começa a ser notado, né? Como é que isso começa a se popularizar? Então, todo dinheiro ele passa por estágios. Então, ele começa, né, como uma tentativa, alguém vai lá no fundo do mar, acha uma pedra gigante no fundo do mar ou numa ilha, e ele acha aquilo interessante, ele se dá o trabalho de mover aquilo, ele começa, né, a colecionar aquilo. Por ser difícil, por ter trabalho impresso ali, isso começa a chamar e despertar a atenção de outras pessoas. Então, todo dinheiro passa por 4 estágios, que é, ele é um colecionável, depois ele começa a reter valor, porque é escasso, depois as pessoas, à medida que vão guardando aquilo, começam a fazer trocas entre si com esse bem, que é escasso, que todo mundo agora passou a ter, e por último, ele chega no seu último estágio, que ele começa a ser a unidade de conta. Ó, isso aqui vale X bitcoins. Então, todo o dinheiro passa por esse caminho, e o Bitcoin está fazendo dele. E aí, ali, na pandemia, em torno de 2020, ele começa a reter muito valor, porque o dinheiro de banco, né, o dinheiro fiduciário, como ele começa a ser muito impresso, o bem mais escasso passa a ganhar valor. Se ganhou valor, se tornou uma boa reserva. Ele pode ter volatilidade, né? Ele pode oscilar num período pequeno, mas no tempo ele tende a ganhar preço. E aí, quando ele é feito, quando o Satoshi lá em 2009, né, faz o primeiro bloco, isso é só um experimento. Não tinha corretora para comprar, não tinha preço, seja em dólar, seja em real. E como é que isso se populariza? Entusiastas começam, né, a rodar lá o programinha, né, que é o Bitcoin, e começam a minerar. E aí uma pessoa foi minerando Bitcoin, juntou uma grande quantidade, aquilo não tinha preço. E ela quis comer uma pizza pagando em Bitcoin. Ela começou a publicar em fóruns. Ó, eu quero pagar aqui, eu tenho 10 mil Bitcoins aqui, eu quero comer 2 pizzas. Alguém topou. E aí foi a primeira vez que alguém comprou um bem real, né? Comprou um alimento, né? Com Bitcoin. O nome desse cara é até Lágilo Ranieri. Aí ele foi lá, comprou pizza para comer com os filhos. Quem é que gosta de pizza? Almas. Eu gosto de pizza, né? E em 22 de maio, né, de 2010 aconteceu essa primeira compra. E sabe o que é legal? Hoje, todos os entusiastas de Bitcoin, inclusive o Bitcoin Amantiqui, a gente celebra o dia de pizza. Então, todo dia 22 de maio, a gente se reúne com os nossos amigos, mundo afora, ou muitas pessoas viajaram para a Serra, lá para Mantiqui, para comerem pizza juntos, lembrando desse dia, que foi a primeira compra, foi a primeira vez que um bem foi trocado por Bitcoin.
eu acho legal, Jeff, de ressaltar, se quiser passar para o próximo, ressaltar que como que o dinheiro ele começa a ter ainda mais valor através da credibilidade, né? E como é que a gente vai acreditar em algo se ele não funciona para eu realmente comprar alguma coisa? Então as pessoas começam a acreditar na credibilidade, começam a ter confiança a partir que ele tem uma usabilidade. E a usabilidade é algo que a gente quer, nós gostamos, queremos muito compartilhar com vocês para entenderem. O Bitcoin, ele não é somente um lugar onde você vai fazer a sua poupancinha ou guardar o seu valor. Ele também é um estímulo a nós utilizarmos no dia a dia. Na nossa cidade hoje tem vários lugares. E aí fala um pouquinho, né, Jeff, desse caminho. Os entusiastas, a reserva e a usabilidade, né? Então, exatamente. Então, a gente viu desde uma pessoa fazendo uma publicação num fórum assim, eu tenho 10 mil bitcoins aqui, eu quero comer 2 pizzas. Ao passar do tempo, comércios, mundo afora, um aqui, outro ali, foram aceitando isso começa a se tornar popular, começa a surgir movimentos que, inclusive, o Bitcoin Amante é fruto disso, que nós chamamos de economias circulares de Bitcoin, que é o quê? É um ambiente numa cidade em que tenha comércios que aceitem. Para que lembra que eu falei assim, eu quero poupar meu tempo, eu trabalho, converto meu dinheiro em Bitcoin para preservar o tempo que eu trabalhei, aquela energia gasta. Só que é o seguinte, né? Eu tenho as minhas necessidades de uma vida e eu preciso de um ambiente que permite que eu use esse bom dinheiro que eu escolhi. E aí lugares como o Bitcoin Amante permite que eu chegue lá no posto, abasteça a gasolina, que eu vou lá, compre o pãozinho na padaria, as roupas que eu preciso no dinheiro que eu escolhi. Então eu consigo planejar melhor uma vida, porque como ele não desvaloriza, eu posso fazer planos de longo prazo, porque agora nós temos um dinheiro forte. E aí, hoje a gente pode dizer que o Bitcoin está muito, muito bem definido no início, olha só no início do que está se tornando uma reserva de valor. Só que esses estágios, eles não acontecem assim, hoje não é mais reserva de valor, agora é meio de troca. As coisas vão acontecendo espontaneamente. Então, a gente tem hoje países, grandes empresas que têm Bitcoin em seus caixas para quê? Para preservar valor. Mundo afora, tem cidades como, né, Santo Antônio do Pinhal, em que o comércio começa a aceitar. Existem soluções como carteiras que a gente vai ver ali, Lightning, que permite a gente fazer pequenas transações em Bitcoin, lembra? Para pagar o cafezinho, é rápida, é instantânea. Então, tudo isso vai atendendo a esses estágios, né, que um Bitcoin tem que passar. Então, eu consigo guardar ele como reserva de valor. Hoje, eu tenho cidades como o Mantiqueira, lugares como a Mantiqueira, em que eu posso usá-lo. Hoje existem empresas em que eu posso usá-los. E existem soluções em que me permite, né, ferramentas que permitem eu pagar, ir lá e usar no dia a dia. O Luiz é uma pessoa que trabalha muito com isso, que cria soluções para isso. Maquininhas, vocês não sabem, eu estou falando aqui, o Luiz faz tipo maquininha de cartão, que você vai lá e paga, você está pagando em Bitcoin. É muito legal. Em algum momento ele vai mostrar para vocês. Daniel, quer falar rapidinho? A maquininha ali do Luiz. Tem como fazer o Bitcoin que você transformar em real para comprar outra coisa? É possível. E Sim. também é possível você não precisar de transformar em nada. Uma outra pessoa vai aceitar o seu Bitcoin pelo trabalho que ela faz. E aqui eu diria o seguinte, eu escolhi, isso aqui eu vou falar para vocês. Eu escolhi o melhor dinheiro. É muito coerente para mim, para o Jeff, que eu pague o que o outro faz melhor da sua vida com o melhor dinheiro que eu tenho. É justo. Entendeu? Igual eu gosto de trabalhar por Bitcoin. Quando eu tenho a opção de trabalhar por Bitcoin, eu não vou escolher receber em dólar ou real. Eu quero receber em Bitcoin, porque é o melhor dinheiro. Entendeu? Entendi. Mas sim, é possível você
converter ele para real, assim, sem maiores problemas. É muito fácil. Mas Tem várias soluções para isso hoje. a conversão do Bitcoin pro real é de igual para igual? Tem o mesmo peso? Por exemplo, se eu tiver um Bitcoin, vai ser R$1, assim vai. Tá valendo um Bitcoin hoje? Ó, imagina Vou só, pesquisar aqui, Alana, calma aí. o Bitcoin, lá que a gente mostrou aí, a pessoa comprou naquela época, e vocês são muito afortunados, a oportunidade que vocês estão tendo de conhecer o Bitcoin nessa idade é muito boa, porque se nós pensarmos que o mundo já teve milhares de anos, e o Bitcoin ele tem somente 16, 17 anos. Então, Isso. imagina só, naquela época foram 10 mil Bitcoins, ele gastou para comprar uma pizza que custava $45. Ou seja, o Bitcoin naquela época valia 0,0045 centavos, ou seja, $1, um Bitcoin era aquilo, 0,0045. Hoje, o Bitcoin ele vale 62, 64 mil dólares, um Bitcoin. Vocês vão aprender que o Bitcoin ele tem uma casa, são 8 casas decimais. A gente não usa um Bitcoin para comprar um café. A gente fala quantos centavos eu usei. 60 mil dólares são mais ou menos 320 20 mil reais. Um Bitcoin Então, hoje vale 320 isso. mil reais. Pensa que não é um para um, tá? Já deu para ver, né? Então, assim, se vocês estão aprendendo isso hoje e já trazendo assim meio que para um fechamento desse momento da aula, vocês estão tendo a oportunidade, não é que tem pessoas que vocês vão ler por aí, vão ver, compre Bitcoin e fique rico. Não é isso. O Bitcoin, ele é um processo para você guardar o valor que você quer, que ele tenha força, que ele seja valorizado, aquela energia do tempo do seu trabalho, e também para criar uma sociedade ou um ambiente de uma economia circular, onde eu respeito o valor do outro, então eu pago em Bitcoin, não tenho intermediários, não tem pessoas que vão pegar um pedaço, a gente simplesmente consegue ter mais liberdade e um dos principais é que agora esse fruto do meu trabalho, esse dinheiro, é totalmente meu, que é aquela pergunta, preferimos o dinheiro que está no banco, que a gente não sabe o que acontece, não que não é para ter uma conta no banco, é legal, vai precisar ter, todos nós aqui que estamos aqui dando aula, temos, nós usamos o dinheiro da sociedade Fiat, ao mesmo tempo estamos desenvolvendo lugares que a gente possa usar o Bitcoin, então é muito, né, Jeff, aí para ir fechando, se quiser parar de compartilhar, irmão. Posso parar aqui. Quais as maneiras de conseguir Bitcoin? Trabalhando! Na verdade, são 4, né? São 4 maneiras. A primeira é essa, quando a gente recebe pelo nosso serviço, né? Então, alguém pagou para eu fazer algo ou um produto, recebi Bitcoin. A outra é uma mais complexa que vocês vão aprender nas próximas aulas, que não vão aprender a fazer de fato, mas vão entender mais o que é minerar o Bitcoin, certo? A outra é a gente comprar. Então, eu entro num banco, numa corretora ou de uma pessoa, eu compro. E a quarta, que é um pouco inovadora, mas também é possível, é através de cashback. Né? A gente compra algo e essa empresa dá cashback para a gente. Então, também a gente consegue ter Bitcoin através de cashback. É tipo um câmbio, né? Um câmbio. É um câmbio. Quando você compra R$1, aí você vai receber tanto Bitcoin. A gente pensa assim, para terminar, o Bitcoin é muito caro, como que eu vou poder comprar Bitcoin? Não, você pode comprar R$10, você pode comprar uma fatia, uma fração, né? Então, é mais ou menos. Fala, Pedrão, para ir fechando já. Falando do que você falou que tem como comprar Bitcoin, qual seriam os melhores lugares para... Calma, respira, senhor Pedro. Nós vamos ter na aula 5, né, depois do próximo módulo, a gente vai falar bastante disso, e vocês vão aprender, inclusive a gente vai fazer transação, vocês vão receber, vocês vão pagar, vai ter prática também para vocês. Eu não escutei o que ele perguntou.
Não Eu entendi. também Ele ia perguntou perguntar aonde comprar Bitcoin. Ele já quer comprar hoje, calma. Eu falei para ele, na aula 5 já vai começar essa parte de como comprar. A gente vai fazer também jogos. Lembra, também quem terminar a aula primeiro, segundo, terceiro lugar vai ganhar também. É uma forma de ter Bitcoin. Ô, Jeff, seus pensamentos finais e depois vamos pedir para a galera, né, Marcelo, aparecer para a gente tirar uma... Exato. É isso. Então, a gente conseguiu ver que através de características e principalmente por causa disso, a nossa busca natural por um dinheiro forte, que não possa ser manipulado, que ele possa ser facilmente verificável, que ele seja fácil de transportar. Bitcoin é uma informação. Então, uma informação é muito fácil. Ele voltou a se conectar com uma realidade física, que né, dá trabalho produzir Bitcoin, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, ele é um dinheiro, né? Esse dinheiro criptográfico nasce da nossa própria evolução. Hoje a gente vive na era digital. E aí emerge um dinheiro digital. Então, o Bitcoin ele vai respondendo a isso, a esses ciclos de manipulação do dinheiro. Então, agora a gente tem ferramentas que nos permitem ter um dinheiro que ele resiste ao nosso desejo de manipulá-lo, né? De interesses de entidades poderosas de lá e manipular o seu dinheiro, o seu tempo de vida, o seu trabalho. Então, lá no grupo, se alguém tiver dúvidas, perguntas, façam perguntas para mim, eu vou estar à disposição de vocês. Quero mais uma vez agradecer aqui a participação de todos, quero vocês aí bem animados para a próxima aula, tá? Para o nosso 4º encontro, e agradecer a oportunidade de estar falando com todos. Muito bom, muito bom. Quem puder ligar Jeff. a câmera aí, a gente vai tirar uma fotinho da galera. Pessoal, põe a câmera para a gente registrar. Para nós está sendo importante ver vocês também, e também a gente poder ter esse registro para o pessoal que está apoiando esses acontecimentos, os cursos. Então, quem puder colocar, tem mais uma galerinha ainda que não está, vamos provocar. Quem não quiser, não tem importância, é privacidade também. E você consegue ver mais gente aí, Marcelo? Dá para ver? Elias e Emily, se não puder, não tem problema. Ah, beleza. Ó, pessoal, todo mundo fazendo joinha. Joinha ou X ali, ó. Aí, peraí, mais uma. Peraí, mais um pouquinho. 2 joinha para você. Aí, tá todo mundo bonito na foto, hein? Muito bem, gente. Muito Beleza, obrigado. galera. É isso aí. Valeu, E pessoal. parabéns aí, viu? Muito bom. Uma boa noite aí para vocês, viu? Boa Boa noite, noite. pessoal. Nos vemos Boa aqui no noite. Gente.